Caríssimos e amados diáconos, também amados irmãos e irmãs, o tema deste último dia é a paz que gera a verdadeira alegria. Eu vou desenvolver um tema um pouco mais no final, porque eu quero me ater ao Evangelho, que é riquíssimo, riquíssimo. E eu quero começar falando a respeito da cidade de Jericó, porque Jesus passou por Jericó, e ao sair de Jericó, ele tem um encontro com aquele cego mendigo, Bartimeu. E eu vejo como uma providência de Deus, essa narrativa evangélica para nós hoje, nesse último dia, que fala justamente de Jericó, aonde foram derrubadas as muralhas, e esse texto se encontra no livro de Josué, capítulo 6. Veja, meu irmão, minha irmã, Jericó é a cidade mais baixa do mundo, segundo os estudiosos. É a cidade mais baixa do mundo, mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. Eu gostaria que você fosse guardando as características da cidade de Jericó. A primeira característica é que ela é a cidade mais baixa. Muito bem. É também a cidade mais antiga, segunda característica, antiga, velha. Bem como a cidade das fortalezas e das muralhas que deveriam ser derrubadas. Veja, as muralhas e fortalezas faziam parte da estrutura daquela cidade. A propósito, haviam duas muralhas, uma muralha externa e depois, dentro dessa muralha, uma segunda muralha. Veja quão forte era a cidade de Jericó. Isso quem dizem, né, são os estudiosos arqueológicos, os arqueólogos, tá bom? Era considerada a cidade dos gigantes das maldições, e por muito tempo se adorava a lua, se cultuava a lua como divindade. Era uma cidade em que cultuava a lua, como eu disse, bem como os astros. Era uma cidade extremamente pagã. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos no pecado, nós descemos às realidades mais baixas da nossa existência humana. Nós descemos aquilo que é mais instintivo, mais animalesco, aquilo que nos leva para longe de Deus. Então, toda pessoa que vai vivendo uma vida de pecado, ela vai descendo. Basta nós nos recordarmos da parábola do filho pródigo. O filho pródigo que tinha tudo em casa, uma vez que ele sai de casa, ele começa a se submeter a comer lavagem dos porcos. Veja o nível que ele desceu, a baixeza que ele chegou. Diz aqui para nós, essa é uma primeira característica, eu falei da baixeza, né? Da cidade mais baixa, mas falei também que é a cidade mais antiga. A pessoa que vai entrando numa vida de pecado, ela se torna uma pessoa velha, uma pessoa resistente ao novo de Deus. Ela não consegue se abrir para o novo de Deus, para aquilo que Deus tem a oferecer a ela, porque ela está acostumada com aquilo que faz parte da rotina, que é aquela vida velha. São Paulo vai falar
que nós devemos deixar de ser homens e mulheres velhos para nos tornarmos homens e mulheres novos, na graça de Deus. Também diz aqui, de uma cidade cheia de muralhas e fortalezas. Meu irmão, minha irmã, quando nós estamos no pecado, o pecado nos aprisiona, o pecado nos escraviza. E uma vez que ele vai nos aprisionando, ele vai nos escravizando, ele vai roubando de dentro de nós a verdadeira alegria que vem de Deus. Porque a paz, preste bem atenção no que o padre vai falar, a paz não é um sentimento, a paz não é uma emoção, a paz é uma pessoa que tem um rosto, que tem um nome, que se chama Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz, Ele que nos dá a paz, fruto da sua ressurreição. Essa paz vem da força da ressurreição. O Pai o levantou, o Pai o ressuscitou, e Ele sopra, ressuscitado sobre nós, a sua paz, como soprou sobre os apóstolos, Ele sopra sobre toda a igreja. Portanto, veja, meu irmão, minha irmã, o pecado rouba de nós a paz, e vai roubando a alegria, como eu dizia, a alegria que não vem de fora, a alegria que não vem das coisas. O padre Diego falava isso segunda-feira, a alegria, a paz não vem das coisas de fora. Ele até falava dos gordinhos, né, porque ele é gordinho. Me recordo muito bem, eu não estava aqui, mas estava lá assistindo a homilia do meu irmão, que por sinal nós fizemos a caminhada junto no postulantado, no viciado, até em toda a teologia, nos professamos os votos temporários, perpétuos, nos ordenamos diáconos juntos, somos irmãos de congregação, irmãos na fé. E ele falava isso, que as coisas, elas não nos podem nos dar a paz, e também não pode nos dar a alegria. Portanto, a alegria, ela não vem de fora, ela vem de dentro, porque a alegria, ela é, como vai dizer São Paulo na carta aos Gálatas, a alegria é fruto do Espírito Santo. E essa alegria vai começar a transbordar na minha vida, à medida que eu vou me desvencilhando do pecado, desta vida velha que habita em mim. Ontem, por exemplo, São Paulo dizia, o mal que eu não quero fazer, eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Há uma luta dentro de mim. E qual é essa luta, padre? A luta entre a concupiscência e a graça. A graça nós poderíamos resumir numa palavra, amor, o amor de Deus. A concupiscência quer me levar para a baixeza, para as coisas instintivas, para aquelas coisas que não me edificam, que não me faz mais humano. Mas a graça quer me elevar. Ela quer que eu suba, que eu busque as coisas e você foi feito para buscar as coisas do alto, amém? Você foi feito para buscar as coisas sobrenaturais. São Paulo vai dizer, aspirai as coisas celestes, aspirai as coisas do alto, e depois nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Outra característica aqui, fala, né, meus irmãos e irmãs, dos gigantes das maldições. Quantos gigantes o pecado vai fazendo brotar dentro da minha vida, vai se levantando, e aí eu acho que eu não dou conta, que eu não sou capaz de vencer aquele vício, que eu não sou capaz de vencer aquela tentação. O pecado fica grande, e eu acho que eu não dou conta, que eu sou um derrotado,
que eu não vou conseguir sair dessa situação. Não é verdade. Não é verdade. Se nós nos abrirmos para o amor de Deus, para a graça, sim, podemos vencer tudo em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, quando a graça nos fere, quando a graça nos toca, há sim dentro de nós uma profunda mudança, uma profunda renovação, há um levantar da nossa alma. Nós rezamos na missa, corações ao alto, o nosso coração está em Deus, ou o nosso coração está em Deus ou não está. Corações ao alto. A graça nos levanta, a graça nos faz grandes, a graça nos faz gigantes. Não por nós mesmos, é a graça, é o amor de Deus que é derramado no meu coração. Então não podemos nos colocar numa atitude de pequenez, de insignificância. Você não é insignificante, você não é pequeno. Humanamente sim, mas pela graça não. Com a graça somos mais. Com a graça transcendemos. E diz aqui que Jericó cultuava a lua. À medida que eu vou vivendo uma vida de pecado, aquilo que eu vou me afeiçoando, no caso o pecado, vai se tornando para mim uma divindade, uma idolatria. A idolatria do dinheiro, do poder, do ter, do prazer, de tantas coisas. Talvez eu não vou cultuar, obviamente, uma falsa divindade, como no Antigo Testamento lemos tantas vezes, mas realidades que estão aí vão se tornar para mim uma divindade, e eu vou idolatrar, eu vou tirar Deus do centro do meu coração, e essas realidades vão ocupar a centralidade da minha vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, Jericó é o protótipo, o modelo de um mundo em pecado. Jericó é o modelo de um homem e de uma mulher em pecado, distante da graça. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não lhe colocou aqui nesse cerco para você ficar em Jericó, mas para que você se torne uma Jerusalém celeste. Amém? Deus não lhe quer uma Jericó, Deus lhe quer que você se torne uma Jerusalém, que você busque as coisas do alto, a graça de Deus. E olha só o que diz o texto para nós hoje, deixa o padre pegar aqui, veja o que diz o texto para nós, do Evangelho. Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. Esse é o versículo 46. Se você pegar o versículo 46 inteiro, vai dizer que Jesus com os seus discípulos chegaram em Jericó. E aí continua. Saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Não está dizendo que Jesus fez curas em Jericó. Não, Jesus não fez. O texto não vai nos dizer que Jesus fez milagres em Jericó, porque ele não fez. Jesus não expulsou demônios, Jesus não pregou o reino, Jesus simplesmente passa por Jericó, que é esse protótipo do mundo velho, que é esse protótipo do homem velho, da mulher velhos. Mas olha só o que acontece quando Jesus está saindo desta cidade. Diz que ele sai com os discípulos de uma multidão.
quando Jesus desce à mansão dos mortos, que ele passa pela paixão e pela morte, quando ele é levantado pelo Pai, que ele é ressuscitado, ele traz consigo uma multidão. Ali há uma força de Deus que ressuscita aquela multidão. E diz o livro do Apocalipse que vinha uma multidão da tribulação, com vestes brancas, resplandecentes, alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Portanto, Jesus é aquele que quer nos tirar da mansão dos mortos, de Jericó, e nos fazer Jerusalém. E olha só que interessante, ao sair dali, o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Não estava no caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele não estava no caminho, ele estava à beira. E a palavra Bartimeu, do hebraico, Bar, filho, Timeu, glória, filho da glória. Bartimeu, um homem cego, mendigo, tinha perdido a sua identidade. Na cultura judaica, nós sabemos que aquele que tinha uma enfermidade, uma deficiência, alguém que fosse pobre, era porque estava recebendo uma repreensão de Deus, porque pecou ou alguém de sua família pecou, então agora estava pagando pelo mal que tinha cometido. Deus estava ali agindo com a sua justiça. Mas veja, meu irmão, minha irmã, Bartimeu, filho da glória, na beira do caminho, mendigo, cego, tinha perdido a sua identidade. Ele não mais se reconhecia como um filho da glória. O pecado faz isso conosco. Ele vai nos desfigurando. Ele vai fazendo com que nós não mais percebamos que somos filhos da glória, filhos do céu. E este cerco quer fazer com que nós tomemos consciência de que eu e você somos filhos do céu, filhos da glória. E não filhos do pecado, não filhos da morte, porque o salário do pecado é a morte. Bartimeu nos diz também da nossa identidade. E continua. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda, forte ele gritava: filho de Davi, tem piedade de mim. Então era o desejo dele se encontrar com Jesus, que ele não se importou com que os outros estavam ali, pensando dele ou tentando calar a voz dele. Ele gritou mais: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E você que está aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, se for necessário, grite para Jesus. Peça a Jesus: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, tende piedade da minha família, olhe para mim, Jesus, passe pela minha vida. Nós temos que gritar. Jesus é surdo? Obviamente que não, mas é uma expressão para falar do nosso coração que pulsa forte por Jesus. Esse desejo de se encontrar com esse Deus maravilhoso. Então ele gritou, e Jesus ouviu. Então Jesus parou e disse, veja a delicadeza de Jesus, dentre tantas vozes, dentre tantos gritos, Jesus ouviu um grito diferenciado,
um grito que vinha da alma. Como muitas vezes uma mãe reza pela libertação de seu filho, de sua filha, do seu genro, da sua nora, pela conversão de sua família, pela conversão de seus netos. Não é verdade? Quantas mulheres, quantos homens que gritam na oração, no silêncio de suas casas, para que Jesus passe pela vida daqueles que eles amam e que estão na escravidão do pecado, que perderam a identidade de filhos da glória. Eu atendo, eu sei, as lágrimas que não aparecem, mas brota uma oração sincera e verdadeira de um coração de uma mãe, de um coração de um pai. É o mesmo grito de Bartimeu. Quando um pai e uma mãe vê um filho se perdendo, uma pessoa amada se perdendo, nós gritamos a Jesus. Claro que esse grito não tem que ser um grito de desespero, mas um grito de confiança, de esperança, de fé. Nós somos homens e mulheres da fé, da esperança, do amor. É o que nós acabamos de ler, ouvir, melhor dizendo, na oração do dia, na oração da coleta. Então ele gritou. Jesus então disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Meu irmão, minha irmã, isso aqui também é para você e para mim. Jesus está se utilizando desse cerco para dizer para você: coragem, levanta-te, porque Jesus está te chamando. Diga comigo: coragem, levanta-te, porque Jesus está nos chamando. Pode aplaudir a palavra de Deus? Tome posse disso, meu irmão, minha irmã. Jesus está falando ao seu coração: coragem, não desanime, não abaixe a cabeça, não. Não se sinta por vencido, não, por vencida, não. Eu não sei o que você vem passando, quais são as suas lutas, quais são as muralhas que você tem que derrubar nesse cerco de Jericó, mas eu quero lhe dizer, Jesus está dizendo a ti: coragem, levanta-te, eu estou contigo. É a ordem de Deus, é um imperativo. Coragem, levanta-te. E olha só, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Muitos até gritam, muitos até berram, mas não jogam fora o manto, não jogam fora a capa, não pulam e não vão de verdade até Jesus, porque só querem um Deus de milagres, e não querem o Deus que faz o milagre. Aquele que procura o Deus que só faz milagres, ou o milagre que esse Deus faz, não é o verdadeiro cristianismo, desculpa lhe dizer. A nossa busca é pelo Deus que sim faz milagres, mas o nosso coração não pode estar no milagre, nosso coração tem que estar em Deus. O manto, a capa, tinha uma cor bem específica. Lembram? Ele é cego e mendigo. Todos que tinham essas características, que eram cegos e mendigos, usavam uma capa preta. O que significava essa capa preta? O que ela sinalizava?
sinalizava que aquela pessoa, quando eu avistava uma pessoa com uma capa preta, um manto por cima de si preto, é que aquela pessoa realmente necessitava de ajuda. Ele era um necessitado, verdadeiramente, ele não estava fingindo, não. O manto simboliza isso. O manto era, para ele, claro, uma proteção contra a tempestade de areia, contra o frio, contra o calor. Mas, diz a palavra, que ele jogou o manto, ele não dobrou o manto. Porque se ele dobrasse o manto, significa que ele ia voltar, depois a juntar o seu manto, voltar à vida velha, a vida de Jericó. Mas não, diz a palavra que ele joga o manto, para dizer, eu não quero mais ficar nessa condição, eu agora tomo consciência que eu sou filho da glória. Você está entendendo a profundidade deste evangelho? Ele toma consciência de que ele é o filho da glória, que ele não foi feito para estar na beira do caminho, mas ele foi feito para estar no caminho, seguindo Jesus. Esse evangelho é uma grande catequese batismal. Quando nós somos batizados, nós recebemos essa identidade, filhos da glória. E aí, veja, meu irmão, minha irmã, ele joga o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, presta bem atenção, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu veja. Só que na tradução bem fiel ao grego, e deixa eu pegar aqui, se fôssemos traduzir literalmente a frase, não seria que eu veja. Olha só a tradução mais fiel à língua grega. Que eu levante o meu olhar para ti e para a tua direção. Porque quando nós estamos no pecado, quando nós estamos arruinados, quando nós estamos lá na lama, no fundo do poço, nós não temos força para erguer a cabeça. Não nos sentimos dignos. Quando nós cometemos um pecado sério, não é verdade? Nós ficamos acabrunhados, desanimados, cabeça baixa, não conseguimos nem erguer os olhos, a vergonha, a humilhação. Olha o pedido dele, que eu veja, sim, mas olha, que eu levante o meu olhar para ti. Jesus está dizendo também para nós, que nós devemos levantar o nosso olhar para Ele e para a tua direção. Porque é só levantando os nossos olhos em direção a Jesus, para o Senhor, que nós resgatamos, como este homem resgatou, a dignidade de sermos filhos da glória. E aí brota a alegria que vem do Cristo, príncipe da paz. Você está entendendo? Que maravilha! Que é esse evangelho, minha gente. É Deus falando forte ao nosso coração, o Senhor querendo curar a nossa cegueira. E com certeza a maior cura não foi a cura física deste homem, mas foi a cura do seu coração, o resgate da sua dignidade, de poder se levantar os olhos para o Senhor, para a direção de Deus, de se sentir filho de Deus, filho amado, filho querido, como cantamos. Já vou finalizando, olha só, Jesus disse, vai e tua fé te curou. A fé desse homem transformou a vida dele.
E eu sei que você tem fé, por isso você está aqui. Deus quer transformar a sua vida e a vida daqueles com quem você convive, você ama. Tome posse dessa verdade. Não queira ficar sendo Jericó, queira ser Jerusalém. Queira ser Jerusalém. Vai ficando de pé e diga assim comigo: Deus não me fez uma Jericó. Deus me fez para ser Jerusalém. Para ser filho da glória. Bate no peito e diga assim: eu sou filho da glória. Eu sou filho da glória. Filho amado. Filho amado. Filho querido. Filho querido. O Senhor me levanta nessa noite. O Senhor me levanta nessa noite. Com o seu amor. Com o seu amor. Com a sua misericórdia. Com a sua misericórdia. Com a sua graça. Com a sua graça. Com a sua bondade. Com a sua bondade. Eu sou levantado. Eu sou levantado. Renovado. Renovado. Em Cristo Jesus. Em Cristo E se Jesus. você aplaude o Senhor Jesus, cante: eu te levantarei. Eu te levantarei. Erga seus braços e cante. Eu te levantarei. Filho amado. Filho amado. Filho querido. Filho querido. Mais uma vez, eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei. Filho amado. Filho querido. Restituirei. Restituirei tuas forças. Te atrairei. Atrairei a mim. E te darei. E te darei novas vestes, filho amado. Restituirei. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Só igreja, eu te levantarei. Vai. Eu te levantarei. Levanta no Senhor nessa noite com a tua graça, com a tua bênção. Eu te levantarei. Renova o nosso coração, Jesus. Com o teu espírito, levanta no Senhor. Filho querido. Mais uma vez eu te levantarei. Eu te levantarei. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Eu te levantarei. Vem com força, vem com poder. Filho Ressuscitar a nossa fé, a nossa esperança. Mais uma vez, só as vozes, eu te levantarei. eu te levantarei. Ori alalabare alasuri alalabare alalabare. Vem, Espírito Santo de Deus. Eu te levantarei. Shiri alabare cantar alabare ala shiri alabare cantar alalabare alalabare. Ori alalabare ala shiri alabare cantar alabare ala shiri alalabare. Filho querido. Mais uma vez, eu te levantarei. Eu te levantarei. Levanta, Senhor, esta mãe. Levanta, Senhor, este pai. Levanta, Senhor, estes filhos. Levanta, Senhor, esta família, esta casa. Filho querido. Restituirei, cante, cante. Restituirei. Restitui, Senhor, a alegria. Forças
as nossas forças. Vem, Senhor, E te darei novas vestes, filho amado. vai com o ministério. Restituirei Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. na alegria, nas palmas. Restituirei lá em cima. Tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Para finalizar, restituirei Restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes, filho amado. Agora fica com as suas mãos erguidas. Ergue as suas mãos, isso. Traga as realidades de sua vida agora. Você que ora no Espírito, solte a sua voz e vai trazendo essas realidades que você precisa ser levantado dentro do seu lar, dentro do seu trabalho. Eu não sei qual é o impossível que você vem pedir nesse cerco, mas vai falando com o Senhor agora. Deixemos o Senhor mover o nosso coração nessa oração. Solte a sua voz, abra o seu coração, fale com o Senhor, vai dizendo ao Senhor aquilo que você deseja que o Senhor faça. O Senhor perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta também: o que queres que eu te faça? Responda ao Senhor. Vai curando, Senhor, vai libertando, vai levantando. E bem suave, para finalizar, eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado. Filho querido. Pela última vez, eu te levantarei. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado. Filho querido. E já que cremos que somos filhos amados, filhos queridos, filhos da glória, professemos a nossa